Sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com. O nosso convidado de hoje nasceu em Vila Nova de Famalicão em 1977, licenciou-se em Biologia, mas, apesar desta licenciatura, não é sobre Biologia que vamos falar nesta edição. Jorge Reixá é o nosso convidado, não exerce Biologia. Ele é editor literário, cronista e escritor. E é nesta condição de escritor que está aqui connosco e, por isso, Jorge, agradeço o facto de me teres aceitado o nosso convite para estares aqui e para falar sobre o teu mais recente livro, que é exatamente este, Campo dos Bargos, o futebol ou a recuperação da infância. O Jorge nasceu a 300 metros deste campo, que é a casa do Futebol Clube Famalicão, e começo por aí exatamente. Jorge, qual é a importância de se nascer a 300 metros do campo do clube maior da Terra, e particularmente para ti, e de que forma influenciou este facto as histórias que estão vertidas neste livro? Sim, eu vivi até aos 4 anos em casa da minha avó com os meus pais, que é exatamente, na capa nota-se ali, junto à igreja, portanto é 300 metros, é descer a ladeira. Isso foi importante porque via-se o Famalicão, ainda para mais quando eu nasço em 77, o Famalicão sobe de divisão e joga na primeira divisão em 77, 78. Claro, eu disse não me recordo nada, era bebé, mas recordo-me depois de duas pessoas muito importantes na minha vida, o meu avô e o Nela, eu chamo-lhe o Nela, o João Janela, que era o vizinho da frente, pai do Carlos Janela, que eu falo do Carlos porque o Carlos depois tem uma importância nos anos 90 no Famalicão, de me levarem aos jogos quando eu era miúdo e de vir às vezes ao campo ver treinos. Lembro-me perfeitamente de conhecer o Quinito em 80 e pouco, devia ter 5 ou 6 anos, ele brincar comigo porque eu tinha a bota ortopédica e ele brincava comigo com isso. Portanto é uma relação que se faz à vista, não é uma coisa de ouvir falar, é uma relação de termos um campo ali ao lado, quer dizer, de vermos que existe futebol ali ao lado e que existe um clube que é o da nossa terra ali ao lado. Portanto, é muito importante para esta sensação de pertença, para esta sensação de tribo que existe dentro da lógica do futebol. Este livro e estas histórias são também uma homenagem a gerações que falas nos teus avós, noutras pessoas, como Carlos Janela, o Quinito, entre outros, com quem foste contactando ao longo desses tempos no passado, mas aqui também fazes uma ligação com o presente, introduzindo o teu filho Guilherme, que já tem uma paixão pelo Futebol Clube de Famalicão. Ele que ostenta com orgulho o símbolo do clube na escola em Lisboa, e nós sabemos que na capital do Império o que reina na maioria das vezes é o Benfica e o Sporting. Como é que explicas esta situação e esta paixão do Guilherme? Eu, se tivesse tentado, eu acho que não tinha conseguido. Eu acho que foi uma coisa muito natural e, como eu digo no livro, tenho que agradecer ao Sporting, porque o Guilherme, ele veio ao campo quando ele tinha 3 ou 4 anos, ou 3 anos, ou assim, ele lembra-se muito mal disso, ainda havia as redes e tudo, mas depois vai para Lisboa e ele era sócio do Famalicão, porque eu coloquei-o a sócio, era bebé, e tem até um número relativamente baixo agora, com 15 anos. E depois, ali aos 8 anos, coisa que o valha, nós não tínhamos verdadeiramente clube em Lisboa, quer dizer, eu gostava de o levar ao futebol, mas não havia onde. O Famalicão estava na segunda divisão, não ia jogar ao Sul, e então nós chegamos a ir ver uma final da Taça com o Sporting com a Académica. Eu estava assim um bocado, tanto me fazia ganhar-se um ao outro, eu gosto de Sporting, mas a Académica são de estudantes, eu andei na faculdade de Capa e Batina e tal. Curiosamente, nesse jogo ganhou a Académica. Ganhou a Académica e o Sporting, mas o Gui foi um bocadinho mais pelo Sporting. Porquê? Porque era na altura, antes ou depois, ali muito perto, eu acho que era antes, que o Paulo Oliveira, que era cá de Famalicão, portanto a ligação já era essa, que o Paulo Oliveira de Famalicão jogava no Sporting. E o Sporting perdeu, portanto o Gui não ficou sportinguista, porque o Sporting perdeu o jogo da final da Taça. Depois nós vamos jogar a Alvalade para a Taça, naquele jogo em que levamos 4 secas, e foi uma festa, que foi feito o comboio azul, foi na época em que nós subimos divisão com Daniel Ramos, e nessa época também era o Paulo Oliveira que jogava no Sporting. E aconteceram 3 ou 4 coisas naquele jogo, que fez o Gui ser do Famalicão a partir daquela altura. O meu avô foi, o meu irmão foi, o meu tio foi, portanto toda a gente que era de Famalicão foi ver o jogo. Eu fui com o meu avô e com o Guilherme, mesmo a entrar no estádio, os 3.
O Famalicão, foram para aí 2.000 adeptos, faziam um barulho enorme em relação aos outros 20.000 que lá estavam. Os outros 20.000 eram do Sporting e sabiam que mais tarde ou mais cedo o primeiro gol entrava, portanto era aquele jogo como se o Famalicão agora estivesse a jogar, sei lá, com o Vila Franquense não, mas porque está na segunda, mas sei lá, com um clube Ribeiro do Hospital, mais tarde ou mais cedo chega aí e perde, pronto, tanta coisa, uma pessoa está sentado e deixa os outros fazerem a festa enquanto podem, portanto foi isso. Mas ele viu aquilo, eu tentei-lhe explicar que a nossa equipa, o defesa direito do Sporting pagava o salário todo, um miúdo de 8 anos, para ele compreender as diferenças. O Paulo Oliveira marca um golo e não festeja, que foi uma coisa que também lhe tocou muito. Porque é que ele não festejou? Porque é que o Paulo Oliveira não? E depois veio dizer à Sport TV que não festejou porque sabia de onde vinha, e isto para o Guilherme sabia de onde vinha no sentido em que está em Lisboa a morar há 5 anos na altura, e pronto. É mais uma marca. Pronto, e depois no fim o Luca, que é um amigo nosso, e o meu irmão deram-lhe uma bandeira da claque, e foi quando eu lhe disse também que ele era sócio do clube, que ele não sabia, nunca tinha dito, não é? Não, tu és sócio. Eu disse, eu sou sócio. E o meu cartão? Está ali, vou-te chegar a casa e dou-te. Pronto, o cartão com a fotografia dele bebê. E ele, a partir daquele dia, nitidamente ficou a ser do Famalicão. Pronto, e depois eu aí fui ajudando a que isso acontecesse, porque o Famalicão, a certa altura, ia jogar a Mafra e nós fomos, o Famalicão foi jogar ao Castrense para a Taça e nós fomos, e por isso é que eu no livro digo que é bom às vezes ver o GPS, porque eu tinha a ideia que Castro Verde era mais perto um bocadinho do que Lisboa e é longe para caraças, nunca mais se acabava a autoestrada. Pronto, e isso faz com que ele acabe. Ainda ontem fomos ver o jogo com o Vizela e no fim tivemos com o Chico, e o Chico Trevo, não estava com o Guilherme há anos e ficou parvo, e eu depois até lhe mostrei uma fotografia de há uns anos, e ele o feliz, e ele ainda a jogar no Famalicão, o feliz e o Guilherme no meio. O Guilherme, um miudito, pequenino, e o Chico não, o Chico continua elegantérrimo e muito novo e ótimo, só para ficar bem aqui na gravação. E ele ficou muito surpreendido com isso, que ver e já está da minha altura, portanto... Já agora, em termos de curiosidade, como é que é a relação do Guilherme com os colegas, tendo em conta a sua clubite, estando na capital? Isso é uma pergunta que devias fazer a ele, mas a sensação que eu tenho ele é de em casa ostentação, não... é completa ostentação. Ele leva, o meu irmão deu-lhe um quispo do Famalicão, com o símbolo mesmo, e ele leva no inverno, leva o quispo. Já, o dele já está pequeno, portanto ele já leva o meu, com o símbolo do Famalicão, e não há Famalicão ganhando ou perdendo na educação física, e ele leva a camisola do Famalicão. Portanto, eu até contei a história de uma festa de anos em que os miúdos foram jogar futebol todos lá para Belém, e foram, tipo, imagina, 4 do Benfica, 3 do Sporting, 3 do Porto, 1 do Real Madrid, e havia um gajo do Famalicão, que era ele, com a camisola do Famalicão a jogar bola. Pronto. Não é que ele vá ser o Ronaldo, ele tem outros atributos que não... Com os pés? Com os pés, não. Ele quer ser pianista, portanto tem com as mãos. Com as mãos. Também não é guarda-redes, portanto. Também não é guarda-redes, não. Com os pés, aquilo, ele costuma dizer que ele é destro com 2 pés esquerdos. E portanto, mas lá foi, e para ele é de completo orgulho levar com o Famalicão para o colégio. Olha, como é que foi escrever este livro, tendo em conta que tinhas de ir ao teu baú, regressar à infância e repescar todas estas memórias? O livro não era para ser este, eu tenho que ser muito verdadeiro nisso. O livro, o convite que me foi feito, e o acordo que fiz com o António Araújo, que é o diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nesta coleção, era fazer uma reflexão sobre o futebol, utilizando a minha experiência, mas não de uma maneira tão confessional, na conversa que tivemos. Ou seja, eu até tive o Nuno Coelho, que é um querido amigo, que era jornalista, ainda é jornalista, que me fez uma série de pesquisas, mas pesquisas mesmo de quantos adeptos vão aos jogos, quantos títulos, aquelas coisas numéricas que tu tens que saber de análise estatística, para poderes depois construir. Eu tive conversas com o presidente do Belenenses, os belenenses, quis ter uma conversa com o presidente do Bessade, que não quis falar comigo, também é o que eu digo, um clube que tem como empresa-mãe Code City com um Y e que não quer dizer nada. Quando o outro clube que interessa tem aspas, e se chama os belenenses, já há ali qualquer problema. Tive conversas com várias pessoas
Só que depois eu escrevi o primeiro capítulo, que é um capítulo extremamente pessoal, e escrevi um segundo capítulo que tinha uma ligação com o Desmond Morris e com a questão da tribo do futebol, que era já dentro daquela área mais vá lá, ensaística, se quisermos. E dei a ler a um grande amigo meu, que é o Mário Azevedo, e que me lê as coisas, e já lê as minhas coisas há muitos anos, e é muito... Não tem problema de dizer, olha, não, isto está mal, não, vai por ali, não... E ele disse, Jorge, eu li o teu primeiro capítulo, gostei tanto, e depois ia a ler o segundo e disse, mas porquê é que ele está a fazer uma reportagem do Record para o livro? Porquê é que ele mudou? Eu queria tanto ler outro igual ao primeiro. E disse, pá, está bem, mas isto não será, fica muito pessoal. Ele disse, pá, não me interessa, eu estou a dizer, eu não me interessa o que é que tu combinaste, eu quero saber é que eu acho que o livro, se for por aquele caminho, vai ser mau. Pronto, então eu alterei e comecei a achar que uma boa solução, e aí vou à resposta à tua pergunta, era começar a escavar na minha relação próxima e umbilical com o campo e com o Famalicão, e claro, depois com o meu avô, e com o meu filho, e com o meu irmão, e com Nela, e conseguir falar dos assuntos que eu queria, seja dos equipamentos, seja dos adeptos nas bancadas, seja dos títulos que não existem, seja do que é das arbitragens, seja dos VARs, seja das SADs, mas sempre a partir de uma experiência pessoal. E tornou-se mais simples para mim, porque era mais natural, sabes? Tornou-se ao mesmo tempo uma coisa mais... eu fiquei com mais medo, porque quando acabei pensei, eu não sei se o António Araújo, quando ler o livro, vai dizer, epá, muito fixe, Jorge, sim senhora, mas isto não foi aquilo que nós combinámos para sair nesta editora, portanto, olha, pá, mas eu fiz a paz com isso, eu disse, ele se não gostar, eu depois edito o livro, é bom de ser editor, porque eu estava contente com ele, portanto, fiquei contente com o livro, coisa que no final do tal capítulo, eu já não estava, a verdade é essa, eu sentia que aquilo não estava certo. O engraçado é que estávamos a falar de família e há outro elemento a introduzir nesta conversa, o teu irmão Pedro, que depois de ter feito todo o seu caminho por fora, veio trabalhar para o clube, e eu costumo dizer que o Pedro Reis Sá é uma espécie de talismã. Como é que tem sido esta situação? Como é que viste o teu irmão a chegar também ao clube, um desejo que ele tinha há muitos anos? Pedro começou no Moreirense e ganhou a Taça da Liga. Depois vai para o Aves e ganhou a Taça de Portugal. Veio para o Famalicão subiu. E no segunda época em Famalicão com João Pedro Sousa, nós só não fomos à Europa por causa de um golo aos 93 minutos do Marítimo. E eu lembro-me de falar com ele depois, que quando há o golo do Lameiras, antes do golo do Marítimo, portanto, o golo do Lameiras que dá o 3-2, toda a gente celebrou, assim, a loucura, não é? Imaginas, não é? Toda a gente a correr para a bandeira de canto, se não estou em erro, tirando o João Pedro Sousa e o Pedro, porque o Pedro não celebra. Eu não sei o que é que... Pronto, certamente terá cá ir ao médico para perceber o que é que se passa. Porque ele nunca celebra, ele fica ali, tipo, está bom, ok, mas vou manter a compostura. Estou a trabalhar. Chega a casa e grita desesperadamente. Pronto, estou a trabalhar. E o João Pedro Sousa, quando foi o golo, nota-se isso, olha assim para o Pedro, e o Pedro olha para ele, e depois diz, o João Pedro Sousa que lhe disse assim, e eu pensei, tu queres ver que este gajo, tipo, porque vamos, o gajo é mesmo, vai, queres ver, tipo, queres ver. Pronto, e afinal não, portanto foi a grande desilusão, porque afinal não é um talismã, é um bocado, porque correu muito bem, mas não é um talismã tão seguro como se estava à espera. Como é que viste a subida de divisão à distância e depois da fantástica primeira época na companhia dos chamados grandes do futebol português? O Famalicão naquela primeira época na Primeira Liga foi muito, muito bom. Há várias alterações. Saíste para as ruas de Lisboa a apitar, buzinar? Não, vou-te dizer, se nós temos passado com o Marítimo, eu ia para o Marquês, dar a volta ao Marquês de carro, até a polícia parar e dizer, se que o senhor está a apitar, o que é que se passa aqui? E eu e o Guilherme com a bandeira. Mas depois não havia muito espírito quando ficámos em sexto. Mas, não, há várias alterações que se fazem, de mudanças de paradigma que aconteceram. Há a televisão, portanto já não é tão à distância quanto isso, porque há a televisão. Por outro lado, eu tentava sempre fazer duas coisas, que era às vezes quando tinha reuniões cá no Norte,
vinha na sexta para poder ver o jogo no sábado ou no domingo, e ainda havia um ou outro jogo. Claro que depois mete-se a pandemia e aí ninguém viu os jogos, não é? E até se fala disso do livro. E sempre que o Famalicão ia a Lisboa, nós íamos ver. Portanto, eu fui ver os 2 jogos com o Benfica, fui ver o jogo com o Sporting, fui ver o jogo com o Belenenses, foi os 4, porque foram antes todos da pandemia. E o último jogo que o Famalicão joga com o público, se não estou em erro, foi o do Bessade, exatamente, que nós vimos o 0-0 no Jamor. Um jogo tristíssimo, porque não tinha ninguém, é o Bessade, não é? Um clube sem adeptos. E, portanto, é uma distância que não é tão distância quanto isso. É a distância do campo, é a distância de estarmos naquele sítio onde estão os outros amigos que estão a ver o jogo. Isso existe. Mas dá para seguir o clube ainda assim, pronto, com alguma proximidade. E pá, o facto de ter lá o Pedro, não vou mentir, depois no final do jogo com o Sporting tivemos no fim com ele, quando ganhámos 2-1 ao Sporting e demos um banho de bola ao Sporting, e o Gui foi lá e falar e não sei o quê, pronto, e isso acaba depois, a proximidade acaba por acontecer de uma maneira também natural. Neste livro não se fala só sobre o futebol, tu retratas também histórias que gravitam em volta e que mostra que este é um evento que não se remete apenas e só ao lado do clubismo, mostra que existe mais para além de... Para já, há 2 questões do que levantas. A primeira é que o futebol tem uma valência e uma questão social inerente fortíssima e etológica também, comportamental. O futebol nasce porque nós somos caçadores-recoletores há milhares de anos e lutávamos uns contra os outros com flechas e matávamos uns aos outros. Quando isso... matávamos aos outros e matávamos os animais e caçávamos, e havia aquele instinto natural do caçador que eram os homens. Matávamos os animais, depois matávamos uns aos outros portanto, primeiro os animais, depois uns aos outros nas arenas da antiguidade clássica, dos romanos, os gladiadores, essas questões todas, que são jogos, aí já era um jogo de alguma subliminação de andar a matar animais. Depois isso passa para jogos como touradas, caça à raposa, que estão controlados, mas aonde exatamente nós vamos contra os animais novamente, e a certa altura percebe-se que nós podemos ter representações dessa vontade intrínseca do ser humano em caçar. E é aí que nascem os jogos, e que nasce uma baliza que funciona como uma presa, que nasce uma bola que funciona como uma lança, que nasce uma taça. Porque quando nós tínhamos uma caçada como caçadores-recoletores, o que é que se fazia depois para festejar? Ia-se para a fogueira e punha-se lá a comida dentro da taça. E comia-se a taça. Portanto, porquê é que se chama taça? Chama-se taça porque é uma coisa que nós vamos nos juntar à volta da fogueira porque ganhamos esta alimentação, esta possibilidade de comer. Isto já por si é muito importante. E aí há um livro simplesmente fabuloso que se chama A Tribo do Futebol, do Desmond Morris, que eu tive a honra de editar há uns anos cá em Portugal, que já tinha saído nos anos 80 na Europa América, e depois saiu agora uma versão aumentada e melhorada aqui pela Arte e Ciência, que eu edito e que fui eu que fiz. E que é um livro simplesmente fantástico, que explica isto muito bem. Mas depois, como em tudo, há toda uma envolvência que tem a ver com as relações familiares, que tem a ver com as relações do ídolo, com as relações da representação de nós queremos, a expectativa de querermos ser aquele que está ali dentro. Isso é muito engraçado porque há quem queira ser o Ronaldo, mas eu, por exemplo, já ficava contente por ser o defesa direito, porque ao saber as minhas próprias limitações, com o problema que tenho no pé, já sabia que não ia ser o Ronaldo, portanto, o meu sonho já era só ser o defesa direito. Portanto, aim for the stars, mas só nem tanto. E essas relações familiares que se põem à volta, e a ida ao campo, a ida ao estádio, tudo isto faz com que o futebol seja mais do que um jogo verdadeiramente. E há depois, é claro, no futebol dizes coisas que são socialmente aceites naquele contexto e não são socialmente aceites cá fora, não é? Eu não posso chamar o nome à mãe do árbitro quando o árbitro sai e vem para o carro, não é? Pois. Ontem em Vizela isso não aconteceu porque o árbitro, acho que até não teve, quer dizer, com aquela coisa da expulsão, acho que ele se enganou, entre aspas, não queria ter expulsado o jogador
do Famalicão, quando lhe deu o segundo amarelo, percebeu que eu tinha que expulsar. Mas, fecha parênteses, depois, quando eu estava com o Pedro no final, o árbitro estava a sair normalmente, eu lá dentro posso ter chamado nomes, mas não ia depois no fim. Chegar à beira dele, olha, sabe, você é um filho. Não era aceito. Não fica bem. Enquanto lá dentro ele já estava à espera, quer dizer, faz parte. Portanto, é esta forma, esta possibilidade de nós deixarmos ir, às vezes até as nossas frustrações, que também é uma questão quase terapêutica que existe no futebol. Pensas mais à frente retomar em livro outras histórias que ficaram de fora, que não entraram neste campo dos barcos? Não sei, eu não tenho... aquilo que me paga mercearia é ser editor, não é ser escritor. Portanto, a escrita para mim, embora possa pagar, não me paga as couves, porque isso é para alimentar mesmo, mas pode pagar às vezes um gelado ou assim, porque ainda se ganha alguma coisa a escrever, pronto. Mas não dá para pagar a vida. E, portanto, para mim a escrita é uma coisa que acontece naturalmente e na medida, eu quase que tenho que dizer na medida certa, naquela que é a minha medida, à medida que as coisas acontecem. Portanto, eu não tenho mais ou menos, tenho planeado fazer agora um livro que tem a ver com a minha profissão de escritor e de editor, numa parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, e que é uma ideia de... Há uma quantidade grande de escritores que também são editores, e eu quero perguntar, é uma coisa que eu pergunto a mim mesmo, quero perguntar a essas pessoas, se o facto de elas trabalharem todos os dias com livros afetou a sua possibilidade de ter uma carreira mais importante do que tiveram, como escritores. Eu tenho um romance que está pensado e que hei de pegar nele. Tenho um texto para o Expresso para escrever há muito tempo que não consigo acabar, e enquanto não acabar aquele texto eu não faço outra coisa, que é sobre ciência. E, portanto, e o futebol, isto surgiu de uma maneira muito natural, como tinha surgido em 2016 a história do Futebol Clube Famalicão, que editei pelo Futebol Clube Famalicão mesmo, aquele álbum. O que vier a seguir, logo vemos. Eu já tinha escrito um texto até relativamente longo chamado O Menino da Claque, que tinha saído numa revista na Ler e que depois até incorporei dentro da história do Famalicão, que foi a primeira vez que me aventurei no futebol. Não sei, acho que se for natural e se surgirem se eu tiver alguma coisa para dizer, ou seja, todas as histórias que estão aqui de índole pessoal, e às vezes as pessoas perguntam-me como é que se escreve, porque é que se escreve, como é que é o ofício da escrita. Isto não é uma autobiografia, ou seja, eu não escrevi aqui coisas, todas as histórias que estão aqui e que são confessionais ou pessoais, estão ao serviço do livro, não estão ao meu serviço. Percebes? Só para tu teres um exemplo muito simples de uma história muito pessoal que não entrou. Eu, quando tinha 15 anos, na mesma ladeira por onde ia com o meu avô a ver o futebol, caí de bicicleta, parti a cabeça, tive o mesmo São João. É uma BMX, portanto, só não morri porque tive sorte. E depois acontecem coisas literalmente que davam perfeitamente para fazer 4 páginas e juntar. Mas o que é que aquilo depois poderia surgir com o Famalicão? Eu não vi sentido nenhum de ligação para juntar, percebes? Não houve. Portanto, se isto fosse até mesmo uma biografia em que o campo era o centro, podia ser, era uma coisa até gira, essa história entraria, porque estava a falar de mim e não do campo. Mas não, isto é sobre o campo e sobre a minha ligação com o campo. Portanto, eu sou instrumental. Olha, nas histórias vertidas no livro, qual foi aquela que se pode dizer que foi o rastilho que deu o tiro de partida para todas as outras? Não necessariamente sendo a primeira do livro. Sim, eu comecei a escrever o livro, estou aqui a tentar, eu acabei o livro em fevereiro de 2000, portanto, há um ano, em fevereiro de 2021. E comecei verdadeiramente a escrever um ano antes. Estava o Famalicão a acontecer, a campanha de 19-20, em que ficámos em sexto. E à medida que ela foi acontecendo, eu fui tomando notas, escrevi umas crónicas para a 00 a certa altura, que me convidaram, e agradeci muito porque até treinei a mão, foi assim, uma coisa e tal. E houve logo uma história que eu até escrevi na 00 e que depois resgatei alguns parágrafos para aqui e que meti aí, e que é uma coisa que me
que me doeu mesmo muito e que eu sei que vai colocar o livro ainda mais datado, mas não só datado na época 19-20, mas datado nunca aconteceu naquela época, de extraordinário, e que tem a ver com a pandemia, que era quando estávamos mesmo no auge do confinamento e de estarmos todos em casa, no auge, mas estávamos todos em casa. Eu lembrava-me dos meus avós que estavam a 300 metros do campo sozinhos em casa. Tiveram meses, como tiveram tantos avós sozinhos em casa. Lembrava-me do meu avô e lembrava-me lembro-me perfeitamente de estar a ver o Famalicão. Eu, se não estou em erro, é com o Benfica. Acho que não, é com o Benfica ou com o Braga. Sei que é um dos dois jogos que estaria campo cheio. E de estar a ouvir o bater do sino da Igreja Matriz ou da Igreja de Calendário, sinceramente não me recordo qual é que era, e de estar a ver aquilo e de estar assim, eu estou a ouvir um sino, o que é que está alguma coisa de errado, e foi aí que me caiu a ficha de dizer aquilo, nós estamos a ouvir tudo porque não está gente no campo a ver, e os meus avós estão sozinhos e isto é uma coisa mesmo muito triste. E é o texto em que eu digo que eu adoraria nunca mais ouvir o sino a tocar enquanto estou a ver o Famalicão. Ora, cá está uma bela forma de concluirmos a nossa conversa. Campo dos Bargos, de Jorge Reis Sá. Olha, já agora, quem quiser adquirir o livro, onde é que pode encontrar? O livro está à venda cá em Famalicão, nas lojas do Pingo Doce, porque isto é uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a fundação criada pelos donos do Pingo Doce, a Jónio Martins, e está à venda na Fonte Nova e está à venda também na loja oficial do clube. Do clube, portanto, mais fácil não há. Sim, e tem uma coisa que, deixa-me só dizer-te isto, que eu acho que é muito importante valorizar isto. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, como tem uma postura e um fito de tentar que as pessoas leiam, de fazer coisas, o livro custa, se não estou em erro, 4 euros ou 3,90 €. Uma coisa, portanto, que é uma coisa, quer dizer, incrível, não é? Estar um livro ainda mais com esta qualidade. Claro, não. Estou a falar mesmo do escritor, não é? Estou a falar do escritor, não estou a falar do resto, estou a falar do escritor. E levam e tem um postal. E tem um postalzinho. E assim fechamos mais um À Conversa Com. Hoje foi com Jorge Reis Sá, que com este Campo dos Bargos, um livro sobre si, que nos faz regressar àquilo que mais procuramos, regressar à infância. É um livro que dá vontade, e depois de o ler, cheguei ao fim e tive vontade de ter mais histórias, e é isso que pelo menos penso, e vou pensar positivo para que possam surgir mais histórias, Jorge, sobre as tuas aventuras no campo dos barcos e esta ligação e este amor de perdição, como se costuma dizer, que toda a gente nutre pelo Futebol Clube de Famalicão. Fica por aqui mais um À Conversa Com. Na próxima semana traremos mais um convidado para conversar aqui na Fama TV. Não se esqueça, siga-nos nas plataformas digitais, siga-nos no site da Fama TV e siga-nos em casa. Se tiver uma Smart TV, já sabe, é fácil, basta descarregar a aplicação e pronto. E lá terá a Fama TV na sua sala. Já está disponível para todas as Smart TVs.